I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever. Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do desconhecido Red Pill, sim, ele mesmo. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, queria sugerir um vídeo com o tema aberto para você dar sua sincera opinião do que acha a respeito do crescimento da internet e como isso vai influenciar o Bitcoin e a futura provável diminuição brutal do Estado nos próximos anos. E desconhecido Red Pill, muito obrigado pela doação e principalmente por todo o trabalho que vem fazendo aqui na comunidade, né? E também pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem sugerir um assunto de vídeo e fazer uma doação para apoiar o canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, junto com o meu e-book, que está em últimos dias de promoção aí de lançamento. Mas se quiserem apoiar o canal de maneiras não financeiras e completamente gratuitas, vocês podem sempre deixar um like aí, se inscrever no canal caso não sejam inscritos, ativarem as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo e, é claro, compartilhar esse vídeo e ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Muito obrigado a todos pela marca de 20 mil inscritos. Então, vamos lá ao assunto do vídeo de hoje. Vamos começar do começo. A questão do crescimento da internet. Olha, a internet é uma coisa absolutamente inescapável hoje em dia. E a previsão de todos os entendidos a respeito, e até minha, que nem sou tão entendido assim, e já tenho certeza de que o futuro da internet é se tornar literalmente um metaverso. Empresas de pessoas entendidas a respeito já estão apostando nisso. A internet, ela vai se tornar, né, um ambiente praticamente paralelo à nossa realidade, como se fosse um universo paralelo mesmo, né? Daí o nome metaverso. Meta vem de transformação, né? De mudança mesmo, né? Daí a palavra metamorfose, onde meta é mudança e morfose é forma, que é o que sofrem alguns animais aí, como rãs, sapos, borboletas e etc. Então é basicamente o que vai acontecer com o ser humano com o avanço da internet, tá? Nós teremos uma metamorfose dentro desse metaverso, nós mudaremos completamente lá dentro. A empresa antigamente chamada de Facebook, agora é chamada de Meta, né, que gerencia o aplicativo Facebook, já apostou nisso aí, já está criando um metaverso. E várias obras, já na década de 80, na verdade na década de 70, tanto livros, quanto filmes, quanto animes e mangás, já faziam essa previsão também, tá? Os mais conhecidos entre eles seriam, obviamente, 1984, do George Orwell, e Cyberpunk, né? O jogo de tabuleiro Cyberpunk, que tinha toda uma história por trás. Ele era realmente um RPG, né? Role Playing Game, que significa um jogo onde você realmente assume o papel de um personagem ali na história, né? Daí o nome, Role Playing Game, é um jogo onde você assume um papel, role é papel nesse caso. Então, para vocês que leram 1984, sabem que a obra ela é assustadoramente precisa com as previsões que teve em relação ao nosso ambiente moderno, contemporâneo, na verdade, né? E muitos de vocês não são interessados no mundo dos jogos e não tiveram, assim, contato com o mundo dos jogos ainda, eu sei, porque, segundo os analytics, a maioria de vocês tem entre 25 e 45 anos, então muitos de vocês não são familiarizados com isso, mas o fato é que tanto o jogo de tabuleiro quanto o videogame lançado há 2 ou 3 anos atrás, né, Cyberpunk 2077, completamente baseado, obviamente, na obra do Mike Pondsmith, né, que é o jogo de tabuleiro lá de 1970 a 80, tem uma visão de que a internet ela se tornou exatamente isso, um metaverso, um universo paralelo onde as pessoas literalmente vivem uma vida secundária, tá? E existe inclusive uma categoria de, entre aspas, hackers chamados de trilha-rede, que se afundam tão intimamente, tão profundamente no metaverso que a entrada deles é chamada de mergulho, que ocorre numa banheira de gelo onde eles conectam vários fios no próprio corpo, que é absolutamente modificado, né, para receber várias conexões e várias entradas de chips e etc. E lá dentro eles praticamente podem fazer o que quiserem, tá? E obviamente eles fazem isso para invadir arquivos alheios e roubar informações, principalmente de grandes empresas, para conseguir lucro com isso, né? Existe também as tais neurodanças, tá? Isso aí é história já desde 1980 no jogo de tabuleiro, tá?
As neurodanças, elas são basicamente o que nós temos como VR hoje, que é a realidade virtual, né? Os óculos de realidade virtual. A neurodança, ela é um chipzinho que você pluga na sua entrada USB, que você modificou a sua cabeça para ter depois de uma cirurgia absolutamente invasiva. E aí basicamente aquilo manda sinais elétricos para o seu cérebro para você ter uma alucinação programada mesmo. E muito geralmente essas neurodanças são conectadas com outras pessoas, né, dentro do metaverso também, ou então são singulares, e geralmente elas são usadas para cunho sexual. Geralmente são gravações de ato sexual de outras pessoas, ou até gravações da morte de outras pessoas, para você ter aquele pump de adrenalina mesmo, né, e experimentar a morte de uma pessoa, para você ver. Então assim, como vocês podem ver, para vocês que leram aí o 1984, que é uma obra, acredito eu, mais conhecida do que Cyberpunk, vocês podem ver a semelhança aí com a perda de privacidade, não é? A perda de privacidade da internet, ela é inevitável, cara. As próprias pessoas, elas estão consentidamente dando a sua privacidade em troca de like, em troca de validação social em geral, e estão inflando a internet com isso, né? Existem aí suposições analíticas, porque realmente atestar isso com certeza é muito difícil, mas é totalmente concebível que petabytes e petabytes de material é enviado para a internet hoje a cada minuto no mundo inteiro. E outras suposições dizem que de 25% a 40% desse material é pornográfico. Então, como eu sempre digo a vocês, né, a única maneira de realmente ter credibilidade nas nossas previsões a respeito do futuro é basicamente conjecturar a partir da tendência das coisas e dos precedentes que nós temos. É comum na história que ela siga uma linha mais ou menos plana, né? O que a gente observa ao longo da nossa história é cada vez menos revoluções ocorrendo, né? As pessoas estão mais pacíficas, mais dóceis mesmo. As mudanças, elas estão acontecendo muito rápido, mas essa própria rapidez é muito previsível, tá? As coisas mudarem rápido é previsível. Então a gente já atingiu um platô aqui. É perfeitamente compreensível que daqui a alguns anos nós tenhamos a revolução das inteligências artificiais, por exemplo. Eu imagino que daqui a 1 ou 2 décadas no máximo. Então já está na nossa ótica, não é uma coisa que vai realmente mudar a base da sociedade como uma revolução francesa, uma revolução russa da vida. A hierarquia social, ela vai se manter, as mudanças vão ser basicamente só tecnológicas, tá? A cultura, ela basicamente vai seguir a mesma lógica de degeneração moral e ética, e a sociedade vai se manter a sociedade do espetáculo, né? De pessoas dóceis e exigindo autoridade dos outros em troca de perder a própria responsabilidade sobre si mesmo, né? Geralmente essa autoridade vai vir de empresas, né? Grandes corporações e do Estado. Então, a partir desses precedentes, a gente pode garantir que as pessoas elas vão afundar de cabeça no metaverso. Tá? Existe essa cultura alternativa, digamos assim, absolutamente hipócrita, principalmente aqui no Brasil, né, de que devemos voltar às raízes e que não devemos admitir a mecanização dos relacionamentos, né, a digitalização das pessoas, e que o metaverso é um plano do diabo, o próprio chip, né, o Neuralink ou os chips que vão facilitar a vida das pessoas, facilitar transações bancárias, abrir portas, dar mais segurança para as pessoas, dar mais facilidade, praticidade e conveniência para todos, né? Existe essa loucura de que não, eu nunca vou aceitar isso é um absurdo e tal. Essas pessoas que dizem isso, se elas estiverem realmente sendo sinceras e não vão aceitar essas mudanças, né, inevitáveis, elas vão viver em guetos, praticamente. É que nem uma pessoa que não tem celular hoje e não opera via Pix, tá? Vive em gueto, vive assim em cidade pequena e basicamente vive de coisas não digitalizadas, coisas analógicas como TV, rádio e tudo mais. Ainda consome mídia, ainda é influenciado pela mídia, só que a mídia tradicional, que hoje já se tornou alternativa, né? A mídia tradicional hoje é a internet, a alternativa é que a televisão e rádio. Mas você percebe como essa coisa do conservadorismo conserva cada vez menos? Os caras eles vão se degenerando, entre aspas, né? O que para eles é degeneração, devagar, mas sempre, né? Devagar e sempre, como diz o ditado. Então eles só ficam na lanterninha do novo mundo, sabe? E logo no futuro, as pessoas que não vão aceitar o metaverso, não vão aceitar o chip, o Neuralink, ou seja lá o que for, vão estar consumindo o que hoje é a tradicional, a mídia tradicional. Vão estar na internet padrão, né? A internet que vai ser considerada analógica no futuro, não tão digital assim.
ainda vai usar o tal do Pix, não o chipzinho que você aproxima ali para fazer a transação bancária e coisas do gênero. Agora, percebam aqui a minha posição. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo que o chip vai ser excelente, que o metaverso vai ser excelente, que o Neuralink vai ser excelente. Essas coisas vão chegar, é inevitável, tá? Só que eu não estou dizendo para vocês que vocês devem aceitar isso de mão beijada ou que vocês têm que recusar absolutamente. Lembrem-se, tá? É uma questão de autorresponsabilidade. É você que tem que decidir isso aí. Se você quer ter autoridade sobre si mesmo, você tem que automaticamente assumir responsabilidade sobre si mesmo e sobre as suas próprias escolhas, tá? E não tentar esperar que eu traga uma grande resolução para sua vida só porque você concorda com muitas das coisas que eu digo aqui, não é? Lembrem-se, eu não sou o arquétipo de pai de vocês. Já gravei um vídeo sobre isso. Então o que eu quero dizer é que essas coisas são absolutamente inevitáveis e a maioria das pessoas vai aceitar isso, tá? As pessoas preferem conveniência, segurança, facilidade, validação social em troco de liberdade e privacidade. É assim mesmo, não tem para onde correr. A internet, ela está se tornando um grande hub da humanidade, tá? Uma grande concentração de informação roubada ou mesmo entregada consentidamente pelas próprias pessoas para ser um grande catálogo, cara, uma grande enciclopédia de pessoas ali. Você acha quem você quiser, informações pessoais de onde a pessoa mora, muito facilmente via Facebook e Instagram. E isso, em grande maioria, não é feito de maneira ilícita, não é feito de maneira forçada. As pessoas querem isso, elas dão isso. E no fim das contas, a verdade é que é mais seguro que as pessoas façam isso porque elas criam uma grande enxurrada de informação sobre elas mesmas, o que cria uma certa dificuldade maior de encontrar informações sensíveis sobre ela. Isso é um vídeo do Nerdologia que ele fala muito bem a respeito, né? O Átila Mamarindo, ele fala muito bem lá, né, nesse vídeo a respeito da questão da privacidade na internet. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e deixo aqui na descrição. Ele fala basicamente que, suponha que você tem um vídeo íntimo vazado na internet e as pessoas pesquisam esse vídeo íntimo a partir do seu nome. Cara, caiu na rede, já foi, tá? Caiu na rede é peixe, caiu na internet, alguém baixou, não tem mais como você retirar, não tem como você entrar na justiça pra prender quem compartilha esses vídeos, já era, cara, alguém baixou, já era, tá? Então você não pode evitar mais, você só pode remediar nesse caso, e como você vai remediar, fazendo com que as pessoas assistam menos o seu vídeo. Já que as pessoas pesquisam por esse vídeo através do seu nome, você vai soltar mais informação na internet com o seu nome, meio que para criar uma homeopatia aí. E aí quando as pessoas jogarem no Google, vamos pôr assim, ou qualquer ferramenta de pesquisa sobre o seu nome para encontrar o seu vídeo, vai ter tanta informação sobre você que encontrar o vídeo vai ser muito mais difícil, né? E como a internet ela é um ambiente muito cheio de, como diria o Trunks, estímulos e recompensas jogados no ambiente, é capaz de, se a pessoa não encontrar o seu vídeo dentro de 5 minutos no máximo, ela perca o interesse. Ela vai encontrar o seu perfil, ela vai encontrar informações pessoais sobre você e várias outras coisas, fakes ou não, que você propositalmente lançou na internet para diluir, né, o seu vídeo íntimo, e aí é muito capaz que as pessoas depois de 5 minutos percam o interesse e assistam menos o seu vídeo e você cai no ostracismo. Então a internet ela é esse tipo de ferramenta, tá? É uma ferramenta cheia de estímulos e recompensas e que exponencia a própria natureza humana. Ela é uma extensão da natureza humana, tá? Ela é a nossa filha, de certa forma. Então temos que nos orgulhar dela, temos que não nos orgulhar, depende. A própria tecnologia, ela é aquilo o que o ser humano faz dela. Não existe mal a priori na tecnologia, não existe mal a priori na internet, tá? O Instagram, ele não é um mal a priori, o TikTok, ele não é um mal a priori, o OnlyFans não é um mal a priori. Essas plataformas, elas são usadas para o bem ou para o mal a partir de como você as usa, a partir de como os usuários as usam. Assim como é uma arma, você vai construir um arco e flecha, por exemplo, ou mesmo uma arma de fogo. Se você usa para matar pessoas inocentes, a atitude é que é moralmente questionável a priori. Agora, a ferramenta que você usou para essa atitude, ela foi usada para o mal, porém ela não tem moralidade nem ética a priori, entenderam? Então é aquele argumento simples, né, contra o desarmamento. Não são armas que matam, são as intenções das pessoas que matam, né? São pessoas mal intencionadas armadas e pessoas bem intencionadas desarmadas. Vocês já devem conhecer esse argumento aí, pois eu sei que a machosfera é em suma a favor do armamento civil, assim como eu. Então, seguindo a tendência do mundo, as projeções dos nossos próprios precedentes até então da história, o mundo ele vai se digitalizar, ele vai se mecanizar cada vez mais,
a ponto que a própria espécie humana vai mergir com a tecnologia de maneira tão íntima que eu acredito que a previsão do Mike Pondsmith na sua obra Cyberpunk, né, o primeiro jogo de tabuleiro depois o videogame Cyberpunk 2077, lançado em 2020, se eu não me engano, 2019, de que as pessoas elas vão começar a fazer mudanças em seus corpos para admitirem maiores facilidades tecnológicas e digitais, para terem até um senso de validação social. Cara, isso vai acontecer absolutamente. É o que a gente já vê acontecendo. Atualmente existem pessoas passando por extremos cirúrgicos e até por saúde, botando catéteres ou dilatadores de vasos, né, uma molinha, um marca-passo e tal, próteses no corpo através de acidentes e etc. Já estão fazendo uma mecanização dos seus corpos, né? Existem outras pessoas que fazem isso por pura validação social. Processos estéticos, né, extremos cirúrgicos para perder uma costela, harmonização facial, extensão do maxilar e etc, etc. Os caras não têm problema em cair na faca, tá? Justamente porque existe uma validação social nisso aí, um crédito social em ficar bonito. Então eles passam por esses extremos, até porque não tem mais dor, o cara sofre ali uma anestesia geral, não sente nada, já acorda todo modificado, passa por umas sequelas ali, um pós-operatório onde demanda um descanso e tem ali um problema para se alimentar, um problema para se locomover, perde um pouco de independência, mas dura algumas semanas, no máximo meses, e o cara começa a gozar das recompensas, né, que ele tanto queria com os processos estéticos ali durante anos. Então é um preço até que baixo a se pagar, obviamente, para pessoas que têm dinheiro, e pessoas que fazem isso, né? Eles julgam que isso é um preço baixo ou pelo menos razoável a se pagar para ganhar validação social. Então logo, tá, vão inventar o tal do chip sobre a pele, que é a tal da marca da besta, né, como dizem, o Neuralink também. Essa parada vai chegar, é inevitável, a menos que a humanidade ela sofra de uma grande guerra, uma grande peste, ou que Jesus volte, como dizem aí, né? Ou que o meteoro caia na Terra e acabe com a humanidade, ou crie uma grande crise humanitária, civilizacional e tal. Mas a verdade é que essas coisas podem acontecer a qualquer momento, e se não aconteceram agora, tem as mesmas chances de não acontecer no futuro. Enfim, o ponto é que, se um dia vier após do outro, com as coisas basicamente normais dentro da humanidade, é inevitável que surjam essas previsões aí, né? E isso vai aumentando, obviamente, as modificações corporais. Primeiro começa com um chip embaixo da pele, que vai trazer muita conveniência, muita facilidade, muita barateação até do estilo de vida, né? Assim, vai trazer muita facilidade, cara. Tu vai abrir a porta da tua casa com o teu chip, tu vai fazer transações com o teu chip. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom ou ruim, eu só estou dizendo que vai pegar as pessoas através da conveniência e da facilidade. As pessoas não estão nem aí para privacidade e nem aí até para liberdade, né? Eles querem isso. E no fim das contas, o alternativão que vai viver em gueto sem usar essas tecnologias, ele não vai estar ganhando basicamente nada além de uma tranquilidade moral, né? De que ele é diferente e que ele é um pensador independente, de que ele é alternativo e que ele vive a realidade, a vida real do campo e tal. É uma forma dele se sentir mais importante consigo mesmo, né? É uma forma dele dizer assim, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou mais inteligente e tal. É uma forma dele tancar o próprio estilo de vida dele, né? Como diria o Kodama, tudo é copy, a consciência é um copy, o copy é uma forma de você lidar com as suas próprias escolhas, né? E, novamente, não tem certo e errado nisso aí, não tem melhor ou pior de verdade, são só escolhas e as formas com as quais a sua consciência tentou lidar com as suas próprias escolhas. Por exemplo, quem decide viver no meio urbano, com todas as maravilhas tecnológicas e a perda de privacidade e liberdade que vem com elas também, tem seus golpes, dizendo que no fim das contas, cara, eu nunca sofri nenhum tipo de censura, eu nunca sofri nenhum tipo de perseguição, eu sou um cidadão de bem, eu nunca fui hackeado. Então, assim, só é hackeado quem realmente se rebela ou comete crimes. Só é perseguido quem realmente faz alguma besteira para desagradar os poderosos. E eu quero só viver minha vida não desagrada os poderosos. Então eu estou vivendo muito bem, na verdade eu estou vivendo até melhor do que as pessoas que vivem no campo marginalizadas feito ermitões, né? Eu tenho muito mais acesso a prazer, segurança, saúde do que eles. Então, assim, não tem certo e errado nisso aí. Novamente, sem juízo de valor, sem juízo moral. Então, existe essa fobia de tecnologia aqui no meio da machosfera, né? De vários inscritos até que dizem que eu vou ser hackeado na minha inteligência artificial e vão me chantagear com informações íntimas que eu dou à minha inteligência artificial e que, no fim das contas, é tudo um perigo. Você não pode, por exemplo, na plataforma aqui, deixar o YouTube saber, né, qual conteúdo você gosta ou não. Você não pode dar suas informações de gosto para a plataforma e alimentar o algoritmo
sobre o que você gosta ou deixa de gostar e tal. Mano, eu não tenho medo nenhum quanto a isso. Novamente, eu não tô dizendo que você tá certo ou errado por conta disso. Mas, ao meu ver, é meio que uma paranoia, é uma fobia isso aí. Eu sei que eu sempre fui, né, dentro do meu canal aqui, um extremista da janela de Overton. Se vocês não conhecem a janela de Overton, é basicamente a janela social ali, onde a comunidade, seja ela qual for, aceita ou não aceita certos argumentos. Onde o meio é o argumento aceitável e os extremos são os argumentos mais inaceitáveis. E isso é completamente mutável, tá? É completamente volúvel com o tempo, com as próprias transformações socioculturais, como, por exemplo, há poucos anos atrás era um absurdo, aqui na machosfera e fora dela, falar a respeito de dolls. Só que eu já recebo muito menos represálias quando eu falo sobre dolls do que quando eu falava antigamente. Ainda tem muita, tá? Então assim, antes era o extremo, o absoluto extremo da janela de Overton, agora já tá mais chegando para o meio, né? E eu sempre gostei de ser o extremista da janela de Overton aqui do nosso meio. Eu sempre falo de coisas absolutamente impalatáveis pra galera aqui, como dolls, waifuísmo, relacionamento com inteligências artificiais, voo-céu, né? Então eu sei que muitos vão achar eu muito extremo, dizendo que não, esse medo à tecnologia é só uma fobia e no fim das contas uma hipocrisia, porque muitos de vocês vão ser obrigados ou mesmo tentados a aceitar por conta da facilidade, cara, do estilo de vida que vai ser muito mais simples e conveniente e até mais enriquecedor materialmente para vocês, mais tranquilo e tal. Novamente, eu não estou incentivando vocês a aceitarem, nem dizendo se isso é bom ou ruim. É uma fatalidade. Vai acontecer e 90-95% das pessoas vai aceitar, como foi o Pix. O Pix é uma forma do Estado, obviamente, gerenciar mais facilmente, né, as suas transações financeiras, mas o risco é muito mínimo em relação ao ganho. Então as pessoas não estão nem aí, estão usando feito loucas, mano. Eu mesmo uso aqui para o sistema de doação do canal. Então, partindo para a conclusão do vídeo e falando a respeito dos outros pontos aqui que o desconhecido Red Pill nos trouxe no e-mail. A questão do Bitcoin. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito bem entendido de Bitcoin. Eu quero falar sobre isso na live com o Renato Amoedo, que vou trazer o Kodama também, para falar sobre futurismo, cyberpunk e a questão do Bitcoin. Eu acho que o Renato Amoedo ele é muito mais armado, literalmente, né, de forma intelectual, é claro, para falar sobre esses assuntos. Então, o que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, e todos vocês têm que concordar, é que no futuro não haverão mais cédulas, tá? A cédula vai ser coisa inexistente, não vai ter nem para os ermitões, nem para a galera alternativa que vai viver em guetos, como marginalizados da sociedade, né? Novamente, sem juízo de valor, sem dizer se certo ou errado, marginalizado não é um termo pejorativo. São pessoas que vivem à margem mesmo, ali em cinturões agrícolas, ao redor das cidades e tal. São pessoas que escolheram esse estilo de vida porque é mais compatível com a vontade delas, né? com os próprios gostos delas e pronto, não tem julgamento por isso aí. Então tudo vai ser à base de transações via internet, como Pix, por exemplo, né? Hoje. Como eu disse, provavelmente haverão chips, ou mesmo relógios já fazem isso, celulares já fazem isso. Os caras vão ter uma facilidade maior de botar o chip embaixo da pele porque não perde, não tem que trocar, né? Vai estar sempre com você e tal. Então você encosta ali, faz a transação, sai fora, muito simples, muito rápido. As pessoas vão querer também, se possível, botar a internet dentro das suas cabeças, como acontece no universo cyberpunk lá, né? Onde você não vai precisar mais de um celular, cara. Você vai ter uma modificação de olho, onde dentro do seu olho você já vê tudo que você tem na internet. Tá, eu posso estar viajando um pouco nisso aí, isso pode vir a não acontecer exatamente como é? Talvez, mas o fim das contas é que a gente sabe que se acontecesse, se fosse possível, as pessoas iam aderir em massa, tá? Esse é o ponto. Então a questão da Bitcoin é questionável, assim, pelo menos na minha visão. Eu quero falar sobre isso melhor com o Renato Amoedo, sobre a questão assim, de supercomputadores que podem quebrar a blockchain. Supercomputadores somente detidos por grandes corporações, que conseguem ser mais potentes em questão de processamento do que todos os computadores domésticos do mundo, envolvidos, obviamente, nas transações de blockchain. Ou se no fim das contas as pessoas não vão aderir a moedas totalmente privadas, totalmente anônimas e totalmente seguras como as criptomoedas, né? Ou mesmo se essas moedas não vão ser aparelhadas por grandes corporações. Se no fim das contas chega uma grande corporação, como lá no universo cyberpunk é a Arasaka, né, a maior corporação do mundo naquele universo, e simplesmente compra todas as bitcoins, né?
ou sei lá, dá um jeito de controlar todas as bitcoins e basicamente vira nova moeda. Uma moeda ainda lastreada, só que não pelo Estado, por grandes corporações. Quebra a privacidade de alguma forma, eu não sei, tá? Eu posso estar falando merda, provavelmente estou falando merda, eu não sou bem entendido de criptomoedas assim. Eu vou conversar sobre isso melhor na live que eu vou fazer com o Renato Moedo e o Kodama. Daqui a uma semana ou duas, vamos ver horários aí a respeito disso. Então, para concluir, o Desconhecido Red Pill fala sobre a futura provável diminuição brutal do Estado, né? Então é o seguinte, eu acredito que o Estado ele vai diminuir, mas não da maneira que vocês imaginam, que haverá uma festa do anarcocapitalismo, né? Agora é a atual festa da democracia, com a posse do Mula. No futuro será a festa do anarcocapitalismo. O Estado ele irá diminuir porque as grandes corporações vão se tornar tão grandes e tão poderosas que subjugarão o Estado. Cara, elas só vão se tornar um novo Estado. Eu expliquei isso melhor lá do meio pro final na live do Castor do Pântano, que tá aqui na descrição e no comentário fixado, no canal dele, tá? Falei sobre Cyberpunk, o futuro e como o próprio universo do jogo de tabuleiro e também do jogo eletrônico Cyberpunk mostram como o Estado ele é praticamente inexistente. Ele se torna assim uma secretariazinha, uma coisa que era para existir, que no máximo assim cuida de pequenas coisas, ainda cobra impostos e cuida de pequenas coisas na cidade, manutenção assim de redes elétricas e saneamento básico, coisa simples, coisa pequena. Ele fica realmente o sonho minarquista, né? O Estado assim que não cuida nem mais de segurança, na verdade. A própria segurança ela já é totalmente privada, né? E se você não tem dinheiro para pagar a segurança privada, você está ferrado. Nem mesmo saúde. Se você não tem dinheiro para pagar a saúde, você está ferrado. É basicamente como é o Brasil, né? Convenhamos. Se você não tem dinheiro para pagar um hospital público, cara, tô morrendo na fila do SUS. Se você não tem dinheiro para pagar câmeras na sua casa, sistema de alarmes e tudo mais, cara, a polícia ela só vai chegar depois que o crime aconteceu. Ela não responde rápido e assim, se você for de tomar um balaço, uma azeitona na cabeça, pena, né? Quem tem grana, tem escolta armada, tem sistema de alarme, tem sistema de câmera. Quem não tem, polícia. A diferença é que o nosso Estado, né, principalmente o brasileiro, cobra muito caro por um serviço que não entrega ou entrega porcamente. Isso é fato. No futuro, as grandes corporações elas vão se unir ao Estado, como já está acontecendo, né? Convenhamos. O próprio Facebook já teve vários escândalos a respeito dos roubos de informações e como cedeu isso ao Estado. O Google também tem escândalos a respeito disso. Enfim. As grandes corporações fazem conchavos de paraísos fiscais e um monte de sacanagem aí por baixo dos panos com o Estado. Então, no futuro, essas duas instituições, as grandes corporações, as grandes empresas e o Estado vão acabar se fundindo e, obviamente, quem vai prevalecer dessa relação de comensalismo vão ser as grandes corporações. E, cara, as grandes corporações elas vão ser absolutamente inescapáveis, porque elas são tão grandes, tão poderosas, tão ricas, que elas se tornaram o que a internet é hoje. A internet ela é inescapável, ela é inevitável, ela é uma projeção da natureza humana. No universo cyberpunk, as próprias grandes empresas, as grandes corporações nesse caso, são uma projeção da própria socioculturalidade humana. Do jeito que o ser humano se comporta, cria, cultiva, né, dentro da sua sociedade, é como as empresas se comportam. E é basicamente como é explicado nos filmes fenomenais Tropa de Elite 1 e 2, como é explicado o organismo que é o sistema, né? Como o Capitão Nascimento ali na narração, né? No caso Wagner Moura, contam, cara, o sistema ele é como se fosse um organismo vivo mesmo, né? Um organismo que ele se comporta a partir dos interesses humanos, né? Das próprias relações entre a milícia, entre os favelados, a classe média, a classe alta, a mídia, a polícia honesta e desonesta, os políticos também, os desejos da população e tal. Então, ela é uma coisa obviamente abstrata, como a própria natureza é, mas que parece ter vontade própria, parece ter características humanas, como se fosse um arquétipo, exatamente como a natureza é. Ela é tão grande, tão complexa, movida a partir de várias formas de vidas ali, vários interesses que basicamente é sobreviver e se reproduzir, né? E muitas vezes envolve caçar, parasitar outros seres e tal. A mãe natureza, ela é essa personificação, né? Esse arquétipo de ser humano dado aos interesses da natureza. O sistema é a mesma coisa. O sistema ele virou quase que uma pessoa, né? Um arquétipo em si. Então eu recomendo que vocês assistam ou reassistam esse filme para entenderem como é que vão ser as grandes corporações no futuro. Vão ser assim um sistema de hierarquia também, tá? Onde é inescapável esse sistema.
porque os próprios seres humanos agem de acordo, né? As pessoas querem sobreviver, as pessoas querem ter acesso a prazeres, as pessoas querem ter acesso à segurança, querem ter acesso a novas experiências, e esses próprios comportamentos de maneira macro, de maneira de colmeia, né, consolidada, meio que na grande mãe ali, que também é um arquétipo em si, geram uma teia de comunicações e interações que parecem ter vida própria, cara. Parecem, assim, ser um organismo vivo. Como já é a sociedade hoje em dia, né? Os próprios interesses das pessoas, o Twitter ele já é um organismo vivo. Existem inteligências artificiais que estão sendo treinadas dentro do Twitter, né? E é aí que eu vejo a revolução das inteligências artificiais, simplesmente um machine learning ali jogado na internet que aprende todo o hub, né? Que vai ser, já é na verdade, né? A internet, né? Um hub de conhecimento humano, basicamente tudo que o ser humano fez, quer, deseja, tá ali na internet. Então simplesmente o machine learning jogado ali, meio que o Tron lá dos Vingadores, ou a Cortana, né, da saga, da franquia de jogos Halo. Então assim, basta uma Alexa, uma Siri da vida ficar mais capaz de aprender e joga ela na internet, mano, ela passeia por ali, aprende um monte de coisa. Aí muitos dizem que, tipo, vai ser que nem o Tron, vai ver tanta perversidade, tanta zoeira humana, que vai se voltar contra a humanidade. Mas lembrem-se que isso é investimento emocional, né? Não sabemos se inteligências artificiais vão ter esse investimento emocional de odiar. Nós não sabemos nem mesmo se, através da lógica pura e simples, sem emoção, elas vão querer realmente matar a humanidade, destruir a humanidade, porque nós não somos seres de lógica pura e simples. Nós temos emoções, né? Então não sabemos o que é a lógica pura e simples em si. Não sabemos o que é a vida, não sabemos exatamente o que é a consciência. Só que ela é, veja só como eu digo aqui, uma justificativa, né, lógica para as suas demandas emocionais. Então ela está mais para ajudar as suas emoções do que para ser a lógica de verdade que impera ali, né? Enfim, é inevitável, senhores, é inevitável que o YouTube, ou o Google, né, que é dono do YouTube, se torne uma grande corporação como a Arasaka lá no Cyberpunk 2077, irmão. Sabe por quê? Eu trabalho no YouTube, é uma das minhas fontes de renda extra, né? Várias pessoas trabalham no YouTube. As próprias grandes corporações elas vão atraindo cada vez mais poder e cada vez mais pessoas a partir da recompensa. O YouTube, o sistema de AdSense do Google, ele paga muito bem, isso vai atraindo pessoas que conseguem criar conteúdo. Veja só o Trunks, veja só a Epifania, veja só eu, fazemos vídeos assim, rápidos, que demoram 2 horas para editar, no meu caso, que eu ponho ainda, né, gameplay de fundo, ou turismo urbano de fundo, paisagens urbanas e tal. No caso do Trunks do Epifania ainda é mais rápido, e eles conseguem alcançar milhares de pessoas, vender propagandas para milhares de pessoas, vender infoprodutos para milhares de pessoas, mais do meu caso, né, que eu vendo o meu e-book. Então é uma proposta de empreendimento irrecusável, absolutamente irrecusável para quem sabe mexer, né? E isso só vai inflando o poder dessas empresas. Mais dinheiro, e não só dinheiro, não é só dinheiro que move o mundo, tá? É também atenção, é também foco das pessoas, né? Investimento das pessoas, até mesmo emocional, relevância em si. As pessoas basicamente só conhecem o YouTube. Como vídeo de streaming live, mano, é só o YouTube que impera nessa zorra. E aí o Google já é uma empresa tão grande, mas tão grande, dona de tanta tecnologia que nós nem sonhamos que existe ainda, que, meu irmão, o futuro, como diz o ditado, é pica. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Eu desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lhes vejo no próximo vídeo e até mais.